Continuando aqui a nossa aula de lançamento de pilares. Esse grupo de pilares aqui, ó, ele está a 2 metros acima em relação ao pavimento base, ao nível do terreno. Esse segundo grupo de pilares que vamos lançar agora, ele está somente 1 metro acima. Ele vai até o nível que eu chamei de cobertura 1. Então vamos lançar esses pilares aqui, ó, até o nível da cobertura 1. Então vamos aqui continuar, novo pilar, botão direito. Ele vem só até esse nível de cobertura 1 aqui, ó. Eu desmarco aqui, ó, boto nível cobertura 1. Vê que ele ficou menor, né? Vamos inserir o eixo X é 14 e o eixo Y é 30. Vamos lá, aceitar. Então, ó, esse pilar aqui, ele vai ficar mais baixo do que o outro 1 metro. Então, eu clico aqui, ó. Ficou fora da posição, clica novamente, que ele vai para a posição correta. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Esse aqui. Essa é uma edificação escalonada, certo? Possivelmente é por causa do desnível do terreno ou alguma ideia que o arquiteto teve, mas isso aí foi o arquiteto que resolveu. Então nós temos apenas que seguir o que o arquiteto diz e seguir as normas. Prioridade são as normas NBR e depois a gente conversa com o arquiteto caso precise fazer algum ajuste. Esse pilar aqui nós temos também que virar a posição dele, tá vendo? Ó? Está na horizontal. Então clica com o botão direito. Aqui eu boto 30 e aqui eu boto 14. Aceitar. Clica novamente, ele traz o pilar para o local. Esse aqui também ele é na mesma posição, ó. Vamos botar logo ele aqui, ó, para não perder a posição. Certo? Você vê que ele, depois a gente edita essas numerações, certo? Clica com o botão direito. Eu posso copiar a propriedade de um pilar existente, para não ter que estar fazendo toda hora isso aqui, certo? Então eu clico em copiar de. Eu quero copiar a propriedade desse pilar aqui, ó. E inserir em outro local. Que seria aqui, ó. Você viu ali que ao inserir o pilar, ele ficou no limite ou ficou avançando um pouquinho sobre a janela. Essa diferença aqui nós podemos falar com o arquiteto. Se ele não aceitar, nós movemos o pilar para o local correto, não tem problema. Ok? Pronto, esse aqui é o último lançamento em relação a essa posição. E vamos lançar o último grupo de pilares, certo? Que ele vai só até a cobertura. Clica com o botão direito. Aqui ele não vai ter a cobertura 1, vai só ter a cobertura. Ele diminui um pouquinho aqui também, ó. E vamos continuar lançando nossos pilares. Qualquer dúvida que tiver nas nossas aulas, você pode perguntar. Lá no nosso vídeo tem um local para comentários e para tirar as dúvidas de nossos parceiros ou alunos, certo? Que conhecimento é para se divulgar. Algumas
aulas do nosso grupo, do nosso canal, elas serão postadas à medida em que eu for desenvolvendo o nosso trabalho. Esse cálculo estrutural feito para essa edificação, eu vou postar todas as aulas, ok? Vamos copiar novamente a propriedade. Eu já tenho esse pilar aqui, ó, do 16. Clique em aceitar e clica aqui novamente, ó. Aqui ficou errado. Por quê? Porque não é a configuração do 16. Cuidado, muito cuidado com isso. Aqui só vai ter a cobertura aqui, ó. As medidas do pilar, a disposição é a mesma, mas a altura é diferente. Ficou fora? Clica novamente, ó, que ele traz o pilar para o canto. E aqui eu tenho esse aqui também, tá? Essa mesma disposição. Vamos copiar novamente aqui, ó. Esse aqui que está no nível, certo? Você deve estar falando assim, professor, ou Dalton, quando quiser. Eu prefiro Dalton. Por que nós não estamos lançando os pilares que vão até o fundo da caixa d'água? Porque eu vi que tem alguns pilares que vão até o fundo da caixa d'água. Porque algum desses pilares serão pilares de transição. Ou seja, serão pilares que vão nascer sobre uma viga. Ali deu um errinho, eu vou já corrigir aquilo ali. Clique em aceitar para cancelar o comando, cancelar. Eu venho aqui, ó, eu dei um clique aqui e dei outro. Ele inseriu o pilarzinho aqui. Então, vai apagar um pilar que não precisa. Você vem aqui, clica em eliminar pilares e apaga o pilar. Pronto. Feito isso, ó, você traz todos os pilares para a tela. E aqui estão os pilares lançados, certo? Essas linhas tracejadas são chamadas de linha de referência. Para que serve essa linha? Essa linha serve para, quando for fazer a planta de locação dos pilares, uma linha de base. Ela é feita em relação ao eixo de cada pilar. Os pilares devem ser numerados sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. Alguns pilares aqui ficaram com a posição fora, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 33, aqui eu tenho 28, está fora. Aqui eu tenho 19, eu tenho 16, está fora, certo? Então nós temos como corrigir dessa edificação. Como eu estava falando, alguns pilares, eles são de transição, ou seja, eles nascem em um pavimento que não seja a fundação, ele nasce sobre vigas. E como é que eu faço, professor, para saber aonde estão esses pilares? Bom, esses pilares eles vão nascer no pavimento superior. Por que o senhor não coloca aqui no térreo? Eu vou trazer a prancha de térreo aqui para esse nível, certo? Tem como fazer? Tem. Como é que a gente faz para trazer uma máscara da planta para cá? Você vem aqui, ó, em editar vistas. Você pode marcar até todas as vistas que você quiser. Aqui, ó. Primeiro pavimento, pavimento de cobertura. Quero ver todos. Venho aqui, marco e clique em aceitar. Quando eu clico em aceitar, você vê que ficou um pouco confuso, ó, mas ele traz todos os níveis aqui, ó. Eu quero aqui ver somente os da cobertura. Por quê? Porque é onde vai nascer minha caixa d'água. Então eu venho aqui, ó, desmarco o térreo e desmarco o primeiro. Clique em aceitar. E aqui, ó, eu fico somente com os pilares da cobertura, ó. Ou seja, são os pilares que vão receber a carga da caixa d'água. Esses pilares aqui, ó, eles não podem nascer no térreo, porque senão vão ficar dentro do pavimento, certo? Caso precise nascer no térreo e seja uma carga um pouco elevada sobre a viga, nós vamos
falar com o arquiteto em relação a essa disposição, ok? Então, ó, como fazemos essa inserção? O pilar, a primeira edição, nós vamos editar esse P4. Por quê? Porque ele vai até a caixa d'água. Então, para editar a disposição de um pilar, eu venho aqui, ó, clico em editar pilares, desculpa, clico no pilar, ele está indo até onde? Ele está indo até o fundo, até a cobertura, né? E qual a posição dele? Vamos ver aqui qual é a posição dele. Deixa eu tirar aqui. Vou cancelar aqui, ó. Ele está em qual? Ele está no nível inicial aqui, ó. Nesse primeiro nível, ou seja, ele vai até o fundo da caixa 2. Certo? Então eu vou clicar aqui, ó, editar até o fundo da caixa 2. Clico aqui, ó, fundo da caixa 2. Ó, ele aumenta, tá vendo? Eu clico em aceitar. Eu vou chamar aqui uma vista 3D para a gente ver como está ficando. Para que eu veja uma vista 3D desse que eu já fiz, eu tenho que ir em entrada de pavimento. Ao clicar em entrada de pavimento, ele abre essa janela aqui, ó, e tem uma opção aqui, ó, de gerar o 3D do edifício. Então ele gera uma visão 3D do que eu já fiz, tá vendo, ó? Meus pilares aqui, ó. Você vê que os pilares estão escalonados, né, ó. Se eu botar essa vista aqui, ó, nessa posição aqui, ó, e colocar aqui como sendo projeção que não seja isométrica, ó, você vê aqui, ó, se eu conseguir ajustar aqui, ó, que esse aqui é o primeiro nível, aqui o segundo e aqui o terceiro. E esse pilar que se destaca aqui é o pilar que vai até a nossa caixa d'água. Vai ficar melhor de visualizar quando nós lançarmos as vigas e lajes. Então, por enquanto, nós vamos encerrar nossa aula por aqui e continuaremos em um outro momento. Curtam meu vídeo, sigam-me e curtam meu vídeo, inscrevam-se no meu canal. Muito obrigado a todos.